Logo de início, eu quero pedir o apoio dos nobres colegas vereadores para uma indicação que dei entrada nesta casa, uma indicação de grande importância que pede a implementação de processos de regularização fundiária no município de Conselho de Jacuípe, nos termos da REURB. A REURB é uma política pública de projetos de urbanização do governo federal. No e-mail de todos os senhores tem uma cartilha explicativa emitida pelo governo que explica de que se trata o REURB, que nada mais é do que a regularização dos imóveis do município a nível de emissão de escrituras públicas de forma gratuita. Ele auxilia os municípios no processo de ordenamento urbano e gera diretamente benefícios à cidade no sentido de melhorar a arrecadação com o IPTU, porque hoje a nossa cidade tem pouco mais de 6 mil residências com escritura pública regularizada. Na maioria dos imóveis não tem escrituração, inclusive loteamentos novos que não têm estruturação física e nem documental para emitir escritura pública. Então, o REURB vem com um processo de implementação que deve obrigatoriamente ser apoiado pelos municípios e que concede a escritura ao cidadão de forma gratuita. Isso hoje é possível nos termos da lei, é uma política pública de ordenamento urbano, está hoje vinculada ao Ministério das Cidades, e hoje só falta o município de Conceição do Jacuípe fazer a adesão no projeto REURB. Eu creio que muito futuramente estaremos aqui reunidos em audiência pública com o Cartório de Registro de Imóveis, com o Ministério Público, com a Secretaria de Administração do município, também com a Secretaria de Obras, para fazer essa discussão e muitas outras discussões que são necessárias e urgentes. E aponto também, nesse caso, o plano diretor urbano, que uma cidade como Conceição do Jacuípe, que hoje está inserida entre as 20 economias mais potentes do Estado, nono menor território do Estado hoje, infelizmente não conta com um plano diretor. Então, eu acho que é nossa responsabilidade também cobrar a implementação de ações desse tipo para que a nossa cidade cresça de forma ordenada. Eu espero poder contar com os nobres senhores vereadores e estarei à disposição para tirar quaisquer dúvidas que surgirem. Eu quero aqui também mencionar que dos alunos desassistidos pelo transporte escolar universitário, que eu tenho cobrado aqui com muita frequência nessa casa, lá da cidade de Cachoeira. Para nossa grata surpresa, essa semana, um dos alunos, o senhor Dudu Casais, teve um projeto seu aprovado numa Universidade Federal de Pernambuco, se não me engano. E um dos alunos que não tem o apoio do município está indo para a Cachoeira todos os dias, bancando o transporte público. Tem sido uma luta muito grande. São R$ 50 todos os dias para estudar. E até então o município não deu nenhuma providência com aqueles 6 estudantes que restaram. Eram 8 estudantes. Infelizmente, 2 desistiram, não tiveram condições de continuar arcando com o transporte público. Então, fica aí um sinal de que cuidar da educação e principalmente daqueles alunos vale muito a pena. Eu quero também aqui falar sobre uma matéria que foi veiculada ontem no Bahia Política e pela primeira vez desta temporada, a Rádio Mix Bahia FM, patrocinada também por essa casa, citou o meu nome. Numa matéria um tanto falaciosa, quando disse que o vereador Didi elogiava a agilidade da prefeitura. E para a dúvida de qualquer pessoa a respeito da minha posição política aqui nesta casa, só é voltar no discurso da semana passada, eu tenho ele publicado, onde eu reconheci a atuação da prefeitura no momento em que nós iniciamos o processo de escavação dos poços artesianos cedidos pela SERB, que a prefeitura cedeu um espaço público, que não fez nada além da obrigação dela, e cedeu o maquinário para fazer o acesso das máquinas também, que eu acho que seja de total obrigação dela. Até porque o poço artesiano é para servir uma comunidade desassistida e não ao vereador Didi. É um trabalho, é uma parceria, fiz esse reconhecimento, mas faço questão, vereador Denilson, de utilizar desse momento hoje aqui para reafirmar a minha oposição ao governo da prefeita Tânia Yoshida e todas as vezes que surgirem demandas públicas e que couberem a atuação do Poder Executivo, tenho absoluta certeza que sempre será cobrada.
Ainda nesse cenário, né, da definição da política, ontem eu precisei emitir uma certidão de antecedentes criminais minha para juntar a um processo de habilitação de adoção que eu tenho desde 2018. E, para minha surpresa, minha certidão de antecedentes criminais ela não foi emitida. E eu tomei um susto, porque não respondo a crime de nenhum tipo, nunca fui chamado à delegacia para responder nenhum crime. E aí, para minha surpresa, eu fui rastrear, nossa surpresa, e tive que parar no fórum, né, para descobrir o que estava acontecendo, porque nem a Secretaria de Segurança Pública sabia me informar o porquê. Primeiro que quem faz a anotação de crimes desta ordem é a Polícia Civil do município, que também não me notificou. Mas a prefeita Tânia Yoshida registrou um boletim de responsabilidade civil e publicamente eu preciso dizer ela aqui agora que eu tenho todas as responsabilidades civis pelo que eu faço e pelo que eu represento nessa casa, certo? Nunca me furtei desse direito. Todas as vezes que venho à tribuna da Câmara Municipal, eu trago os documentos que comprovam a minha atuação e o que eu falo, e nunca fui pego em mentiras aqui. Inclusive, tenho tido o cuidado de, quando me referir à prefeita Tânia Yoshida, ela é excelentíssima senhora prefeita, eu procuro fazer isso com boa educação, com um bom uso da língua portuguesa, para dar exemplos a ela, inclusive. Eu ainda tenho esse cuidado. E sou homem, sou vereador, a minha imunidade parlamentar precisa ser respeitada da mesma forma como estou aqui para responder por tudo, por todos os meus atos. Ainda encontrei uma denúncia também que envolve a mim e os vereadores aqui de crimes contra a honra. E, mais uma vez, eu falo que não falto com respeito. Posso desagradar politicamente, mas aqui eu cumpro com as minhas obrigações. E eu digo aos senhores que eu tenho aqui casos para serem tratados na justiça. Aqui a gente tem casos denunciados ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, ao próprio Ministério Público para tratar de mau uso de recurso público, para contratos de obras superfaturadas, para crimes ambientais, questões contra o lixo, esquemas de superfaturamento de obras públicas, fraudes no faturamento da saúde, que é crime gravíssimo. Isso eu trato no âmbito da justiça. Inclusive, vereador Borrego, agora eu vou ter um cuidado. Eu, quando fizer as denúncias para outra instância, eu vou apresentar também as denúncias aqui no fórum da minha comarca. Não estava fazendo isso porque nós não tínhamos juízes. E agora eu vou fazer aqui também, que é para a população saber do que se trata. Às vezes tramita lá por fora, é apurado lá fora, e a população interna, os órgãos de justiça, acabam não tendo conhecimento. E eu, mais uma vez, digo aos senhores, podem ir para a justiça todas as semanas após o meu discurso. Eu não abaixo a minha cabeça para senhores. Não vim aqui, não vim na terra para baixar a minha cabeça para senhor ninguém. Tenho as minhas convicções, tenho as minhas posições da política. Ninguém me paga para mudar os meus pensamentos e eu vou cumprir as minhas obrigações até o dia 31 do ano que vem aqui. E a partir do dia 1º eu tenho certeza que haverá uma nova jornada. Eu quero também aqui falar de um assunto que eu tenho debatido aqui nessa casa a respeito da gestão do Hospital Antônio Carlos Magalhães. Eu tenho falado aqui a respeito daquele projeto de lei que esta casa aqui votou por unanimidade na reestruturação dos serviços de saúde do município. E eu falei aqui que a prefeita Tânia Yoshida criou 3 cargos de comando dentro do Hospital ACM, com salários equivalentes a salários de secretários municipais. Eu nunca vi isso na minha vida. Logo em seguida, ela assinou um contrato de gestão com a empresa Beneficência Social do Brasil, a um custo, vereadora, de mais de 5 milhões de reais. E esta empresa tomou posse lá no hospital no dia 12 de abril. E ontem, para minha surpresa, e após uma denúncia minha, o contrato foi rescindido. A empresa saiu. De 12 de abril ao dia 30 de maio, quanto essa empresa recebeu se ela tinha um contrato global de 5 milhões de reais? Mais de R$500 milhão ela tem direito ao serviço. Eu acho que prestado. Agora eu pergunto aos senhores, o que é que rendeu para o povo de Birimbau? E quem é que vai pagar essa conta? O povo de Birimbau, através dos seus impostos, colocam lá dentro. São sobre essas coisas aqui que eu estou falando. As decisões, principalmente as decisões de gestão dentro da Secretaria de Saúde, estão equivocadas. Nós podemos ver aqui na audiência pública
dos gastos equivalentes da saúde, que superam 10% do que é estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, existe um excesso de gastos, e aí quando vai ver, gastou 10 milhões de reais a mais com a saúde, mas na hora que a senhora for fazer conta, se for olhar aqui os gastos com a benefício social do Brasil, que chegou e que já foi embora, 1 milhão de reais, foi para o fogo. E a população continua desassistida nas filas, dormindo no relento, buscando pré-atendimento de saúde para depois enfrentar uma outra fila para encontrar serviço de saúde. São sobre essas coisas aqui que eu falo. Quero também aqui chamar a atenção do setor de transportes e também da gestão da Secretaria Municipal de Saúde com relação à conservação dos veículos que estão fazendo o serviço de hemodiálise. Eu recebi aqui fotos, vídeos de uma pessoa que transitava dentro do carro da hemodiálise, inclusive tenho a placa de um carro das Caver. Não vou divulgar aqui agora, porque eu espero providências, não por receio de ninguém, porque quem come do serviço público tem que andar na linha. E se errar, eu vou falar que eu falo nome, sobrenome, CPF e dou placa de carro, mas que precisa ser adequado de uma forma urgente. Essa demanda já foi solicitada no setor de transporte, não foi atendida, o carro está em situações precárias. Então, eu aguardo providências nesse sentido. O vereador Denilson falou há pouco aqui da suplementação que essa casa concedeu, dos 100% dos empréstimos, e mencionou também o precatório dos professores do Fundef, dos gastos do precatório. Vereador, a forma como isso tudo foi tratado chega a ser escandalosa. A prefeitura, os senhores aqui que acompanham o Diário Oficial, os senhores veem a quantidade absurda de decretos de suplementação que são abertos todos os dias. Os senhores aqui todos são responsáveis por isso. É humanamente impossível você poder acompanhar a emissão desses decretos de alteração de QDD e de abertura de crédito suplementar. Nós denunciamos aqui a respeito do precatório, no valor de 7 milhões e 200 mil reais que estava em conta, e, para minha surpresa, depois de um ano, comi mosca. A prefeita Tânia Yoshida, no dia 2 de maio de 2022, ela abriu exatamente, vereadores, uma abertura de suplementação no valor de 7 milhões 642 mil reais, com o mesmo dinheiro do precatório dos professores. De uma forma escandalosa, só de uma canetada, ela tirou 2 milhões e 400 mil de recursos da educação. Então, quando os senhores justificam a concessão de suplementação, eu tenho a infeliz impressão de que os senhores não têm noção do que é um orçamento público. Isso é muito triste de falar, porque nós estamos há 2 anos e meio de governo e de mandato e já deveriam ter aprendido sobre isso. E não aprenderam, porque os argumentos que se levantam para dizer que deu a suplementação, porque trabalha, porque faz obra, porque não sei o quê. Obra pública tem que estar em planejamento. Obra pública já deveria estar inclusa no orçamento, já deveria estar na LDO, já deveria estar no PPA, como manda a lei. E esta casa aqui tem agido por irresponsabilidade. Quando a gente fala de qualquer risco das contas públicas, assume a responsabilidade a prefeita Tânia Yoshida, mas de forma paritária, existe a atuação irresponsável de uma Câmara de Vereadores. Eu estou falando aqui de uma canetada na educação de 2 milhões e 400 mil reais. A gente tem recebido aqui as denúncias de má conservação das escolas e podemos ver também aqui os gastos públicos. Os senhores viram aqui os gráficos e perceberam como estão os investimentos de saúde durante todo o ano e de educação principalmente, que só tem pico em dezembro para fechamento de conta. Enquanto a isso, escolas sem geladeira, sem fogão, sem bebedouro, sem manutenção mínima. Então, essa responsabilidade é dessa casa e ninguém, nesse momento, tem como tirar o braço da seringa. Eu quero agradecer a todos os senhores pela atenção, ao povo de Berimbau que também acompanha o nosso trabalho e até a próxima sessão.